Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma facilidade do Forms. Então, nós já criamos um formulário para coletar dados, né, de uma pesquisa de satisfação, usando o novo formulário. E agora a gente vai criar um modelo usando aqui o novo questionário. Então, a diferença entre o formulário e o questionário é essa, né? Aqui no questionário nós podemos colocar os pontos que o aluno vai receber se ele acertar aquela questão. Então, nós vamos construir, né, a avaliação usando um novo questionário. Assim como no formulário, né, a primeira coisa que ele pede aqui seria o título, tá? Então, posso colocar lá, por exemplo, o nome da disciplina, né, avaliação de alguma coisa. Eu vou usar aqui a avaliação teste para que a gente identifique a avaliação, mas não estou especificando nenhuma matéria, tá bom? Mas aí, no caso, cada professor já tem em mente aí qual é a disciplina que está fazendo essa avaliação. Aqui na descrição, vocês podem colocar instruções para os alunos, né, de como responder ou qual material, né, você está utilizando para fazer aquele teste, qual é o tipo de conteúdo que você está avaliando. Pode colocar lá quais são os seus critérios de avaliação, o que você está avaliando ali naquela prova, certo? Quando a gente começar a construir o questionário, também é importante que o professor tenha já as questões que ele vai pedir, né? Qual é o conteúdo que você vai pedir para o aluno. Que aí, da mesma forma que o formulário, a gente pode escolher se a gente vai criar uma avaliação com alternativas para ele assinalar a correta, ou se ele vai ter que escrever, né, o conteúdo ali para responder aquela questão. Então, da mesma forma que o questionário, a gente tem algumas opções para fazer essa construção. Nesse exemplo, eu vou usar aqui as opções de múltipla escolha. Então, você vai copiar e colar a sua pergunta aqui, ou se você estiver criando a pergunta agora, você vai escrever a sua pergunta aqui. Recomendo que faça esse questionário tendo já essas questões. Você pode ter elaborado lá já essas questões num documento do Word, por exemplo, e aí você só vai copiar e colar, né? Vai mais rápido. Como eu não vou colocar nenhuma questão de disciplina específica, eu vou escrever aqui pergunta 1, mas aí aqui vai, né, o conteúdo da sua questão. E aqui nas opções, mesma coisa, né? Quais são as alternativas possíveis para o aluno assinalar. E aí você pode também adicionar outras opções, né? Outras opções. E você pode selecionar qual dessas 3 ou 4 opções seria a correta. Como que a gente faz isso? Aqui, quando a gente passa o mouse, ele aparece esses símbolos, né? Para a gente excluir uma opção, criar um comentário, uma mensagem dentro da opção. E aqui, para você assinalar como resposta correta. Então, você vai ver qual das 3 é a resposta correta e vai selecionar a resposta, tá? Então, quando o aluno responder, né, esse questionário, depois a gente já tem o total, né, de acertos, a quantidade de pontos que ele fez de uma forma mais prática. Então, eu posso assinalar qual delas é a resposta correta e também posso colocar comentários. Então, por exemplo, eu quero colocar uma mensagem lá, parabéns, você acertou, né? Resposta correta, para o aluno saber, né? A informação, se você quiser colocar mais detalhes da resposta, a mesma coisa aqui nas outras opções, né? Eu posso deixar uma mensagem, revise o material, né? Revise o conteúdo nas opções que ele errou, né? Para ele poder saber e procurar mais informações sobre esse tipo de questão, tá? A diferença, então, como a gente falou, né, lá do formulário, é que aqui você pode estipular quantos pontos vale aquela questão. Então, dependendo do conteúdo que você está cobrando ali naquela pergunta, você pode estipular lá quantos pontos vale. Vamos supor que a gente esteja fazendo aqui uma prova de 0 a 10, tá? Posso fazer um questionário de 0 a 100. Ele vai somar esses pontos aí para o aluno. Então, aqui eu vou colocar lá, vamos supor que essa minha questão vale 5 pontos, certo?
só para a gente ter poucas questões aqui para ficar mais fácil da gente elaborar a nossa avaliação como exemplo aí para vocês. Então, aqui é a mesma coisa, né? Os várias respostas seria, por exemplo, se ele pode assinalar mais de uma opção, né? E eu posso tornar essa pergunta obrigatória, para que ele tenha realmente que responder essa pergunta, tá? Senão ele pode deixar em branco e enviar o questionário e falar, ah, esqueci de assinalar, como às vezes acontece também em provas presenciais, né? O aluno esqueceu de responder alguma pergunta. Então, eu posso tornar obrigatório que aí ele não vai ter como não responder, né? Ele vai ter que responder a questão, certo? Se eu quiser usar, né, o modelo dessa avaliação, né, para as outras perguntas, eu posso também, né, usar o mesmo formulário. Então, aqui, ó, ele me dá a opção, a mesma questão. Ele me dá a opção de copiar essa pergunta. Então, por exemplo, é alguma coisa que a estrutura vai ser semelhante. Eu não preciso refazer toda a estrutura. Eu posso copiar, né? Ele vai me gerar a pergunta 2 aqui, tá? E aí eu vou escrever lá qual é a segunda e alterar só as opções. Mas a estrutura está pronta. E aí a resposta, né, correta, eu posso assinalar outra, tá? Então, agora essa é a minha resposta correta. E aí eu só vou alterar a informação dessas que eu modifiquei. Então, aqui vai o parabéns, né? E lá na de cima vai o revise o material, certo? Então, é mais fácil, né, a gente fazer dessa forma, pedindo pro próprio Forms, né, copiar a questão e a gente altera o que for necessário. Se for uma construção totalmente diferente, né, aí você vai começar ela do zero, tá? Mas se tiver alguma coisa que dá para você aproveitar, você pode copiar. Ah, não era essa questão, não quero mais, né? Então eu posso excluir também a questão. Posso reorganizar, né? Mudar a ordem das questões. Quando a gente tem várias aí, né? A gente pode mudar essa ordem, tá? Eu não preciso assinalar se é pergunta 1, pergunta 2 aqui dentro. A gente só está fazendo isso para o exemplo. Aqui já iria escrito, né, a pergunta que a gente vai fazer, tá bom? Para não ficar, né, estranho, né, o nosso tipo de questionário. Então, a visão que o aluno vai ter dele é essa, menos qual das alternativas é a correta, tá? Então, aqui eu criei só 2 perguntas de 5 pontos cada uma para a gente fazer o nosso modelo, mas aí eu posso ter várias perguntas aí para o meu aluno. Se eu vou criar uma avaliação, né, e como que eu vou saber quem é o aluno que respondeu? Então, aí a gente tem lá as opções quando o e-mail é institucional de fazer com que o aluno obrigatoriamente entre, né, se cadastre e entre para responder com o e-mail dele. Mas eu posso criar um campo também para que o aluno coloque o seu nome. O curso, né? Eu posso criar esses campos, tá? Então, aqui no caso, nome pode ser um curto, e aí, no caso, quando é nome, não tem ponto. Eu não vou colocar nada aqui, né? Mesma coisa aqui, eu quero adicionar um novo para o curso. É a mesma estrutura, não vai ter ponto e vai ser para o aluno preencher a resposta. Eu posso copiar aqui e altero, né, a informação. Então, nome e o curso que eu quero cobrar do aluno. E aí eu vou modificar a ordem aqui para que essa informação fique aqui na pergunta 2 e o nome do aluno, né? Vou mudar aqui para ficar lá em cima na primeira posição. Então, primeira coisa que o aluno vai ter que preencher aqui é o nome dele, né? E depois o curso, certo? Então, essa ordem aqui, né? Ela vai ficar fixa se eu deixar dessa forma. Tem também como a gente modificar, né, a estrutura aí para que o aluno responda as questões e elas não fiquem na mesma sequência de um para o outro. Cada um que abriu o questionário, a questão vai estar embaralhada, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, quando a gente seleciona a pergunta aí, né? Observa que na parte aqui de baixo, né?
do nosso formulário, nós temos ali também outras opções. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem algumas opções de ordenação, né? Então, ordenar opções aleatoriamente. Então, ele vai modificar a ordem das opções, certo? Então, eu posso fazer isso. E também, depois a gente vai ver como que a gente faz a alternância aí das questões, tá? Então, ali muda a opção, ele vai mudar a ordem das opções, e a gente também tem como mudar a ordem das questões. Aqui o tema, né, a gente pode usar, como a gente falou lá no formulário, um tema específico ou puxar um que eu tenha aí na minha máquina. Então, posso escolher, né, dos temas que tem aí para ficar mais interessante aí a avaliação do aluno. E aqui eu tenho a visualização de como o aluno vai ver, né, essa minha prova, tá? Quando ele abrir lá no navegador. Então, ele vai ter lá as informações para ele poder responder e enviar. Aqui, né, nos 3 pontinhos, é onde a gente vai fazer as configurações da nossa avaliação. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar essas configurações. Um abraço e até já!